Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar um personagem da história da filosofia moderna que volta e meia ele recebe muita homenagens, né? Bom, é, filosofia, ele é jogar. Filosofia é jogar com a natureza e a forma de naturalizar a natureza sobre as nossas idas e vindas dentro do relacionamento com a natureza, né? Relacionar com a natureza, ir e vir a partir da natureza, né? Significando a natureza, é um jogo e todos nós jogamos sobre a arquitetura desse corpo que conduz progressões e digressões a partir desses paralelos que edificamos sobre o surgimento do tempo, o será isto, né? E por isto, a partir desse ponto de marcar o tempo, a gente tem apreendido muitas informações com o passar do tempo, observando uma relação com a natureza. E dessa relação a gente tem nascido várias outras relações, porque a partir dessas observações a gente consegue mudar as estratégias do relacionamento. E aí surge a jogada, a filosofia, a arte de comunicar da forma mais bela, da forma que a gente naturaliza, né? Não é uma forma que que ah, não é uma forma gerenciada pela nossa vontade de ganhar eternamente, mas é uma forma da natureza nos deixar ganhar entendimento. Então, querendo ou não, existem as pessoas que querem fazer o conhecimento e vão contra a natureza. Só que a desarmonização da natureza agride-os a partir da reação. A gente tem, para esse grupo de pessoas no universo, a gente tem os desequilíbrios, os intemperismos, as reações que descontagiam essa pessoa do fenômeno de naturalização com esse emprego de viver, que é de todos nós, que é esse salário bruto da alma, da mente. E isso faz plantar relação, faz plantar paciência com a vida. Bom, mas também tem o grupo das pessoas que nasceram para servir isto, ser isto. E é disto que a gente tem a habilidade de ganhar pontos a partir da filosofia. A filosofia consegue fazer com que nós sacrifiquemos aquilo que parece ser melhor agora, porque a gente, a partir da filosofia, começa a se perguntar: mas será que é mesmo? Será que devo confiar na aparência? Olha, a observação com o passar do tempo me diz que não. Eu acho que eu consigo acreditar nessa informação, nesse serviço, nesse será isto, porque eu sei que será isto melhor depois para mim. Não é bem assim que o funcionamento sistêmico funciona, a partir da coleção de agressões
que sistematicamente interferem no equilíbrio desse mecanismo de ser e estar, de reproduzir a si mesmo, sobre a contenção de equilíbrios e conexões, a partir desse extrato de gerenciar o exterior do interior e do interior para o exterior. E aí a nossa alma começa a acreditar no poder da naturalização, né? Da dissecação por obediência à natureza. E aí qualquer crime, qualquer pecado, assim dizendo, consegue compassar da obediência um perdão, uma resolução. Então, graças a Deus, né, dentro desse procedimento de ser isto, a gente consegue ter esperança, porque tudo que nasce e disfunciona alguém consegue se revoltar a partir de um planejamento de voltar, né? Então, tudo que se desarruma, existe uma arrumação. E é disso que a gente tem falado, né? A arte da filosofia. A arte de desarrumar e arrumar, por desarrumar noção. E aí a gente vai se desarrumando, desarmando, criando volume de acepção dessa natureza e nos tornando cada vez mais fiéis a ela. Então, para sustentar essa conexão, para ser fiel, vamos consultar um personagem que ousou ser até mesmo para com todas as pessoas que fenomenologicamente não acreditaram na conversão de valor que ele observou e tendenciosamente divulgou à sociedade. Vamos falar do Galileu Galilei, né? Então vamos cumprimentar com a nossa concentração os dados que esse filósofo, né, deixou para nós. Bom, todo ser, né, na natureza, ele precisa de conexões aqui, ó, com o plano, né? E dessas conexões com o plano, ele vai colhendo dados harmônicos de estar em plano e de movimentar em plano. E aí ele vai construindo esses dados, né? Ou absorvendo esses dados com o passar das experiências, das resoluções, com o passar do tempo. Então, dados, fenômenos, espaços, universos, sobre essa cadeia, sobre essa cadência, sobre esse agente registrador, convém-se ter porta para se armar, né? Armar para quê? Para se preparar para o impulso conhecido dos astros, que comumente estão nessa parte do universo. Então, o que a filosofia faz? A filosofia aplica porta, ela parametrifica um dado aqui no universo para separar de outro, para a partir de uma porta desimportar com a ação do fenômeno da mudança de compasso para o outro,
para aí sim conseguir se preparar para o impulso e se desenvolver sobre esse impulso o reconhecimento que vai cerebelar e vai fazer aquilo que a gente chama de decomposição de pulso, aquilo que a gente chama de colinergia e distributiva colinérgica. Então, Galileu ele consegue afirmar isso, né? Olha só, já li, leu, já viveu, já li, leu, lá, mi, ré, do, lá, mi, ré, do, lá, mi, ré, mi. Então ele consegue transpassar o dó para o mi. Ou seja, da dor ele consegue o mi. O mi é esse lado de acessar a reação de um evento. E aí, sobre acessar a reação de um evento, você consegue configurar a descarga da reação. Então vamos chegar nessa descarga da reação e nessa configuração com o Galileu. Vamos ver aqui vamos observar aqui, ó. Pai da física e da ciência moderna. Então tem tudo a ver, né? Física e ciência moderna. Ou seja, é a moderação da ciência, da natureza em função da relatividade, da, da notação quântica de um agente em utilização de uma função com o objetivo elevado ao infinito. Pai da física e da ciência moderna, Galileu foi um astrônomo, físico e matemático italiano. Então, o que o astrônomo faz? Ele observa a galáxia, a estrela. Só que existe uma estrela que a gente não conhece, que é a estrela do universo interior, do universo imaterial. Que poucas pessoas conhecem, né? Essa estrela aqui, ó, é a reação por configuração sensitiva. E como que a gente sensitiva alguém? Não é a partir da transdução de sinais mecânicos, elétricos, a partir de fótons, gustativos, aromáticos e contatos, né? Vamos pôr aqui a mão. Então é a partir dessa estrela, desse artifício astronômico, que a gente começou a ver a interface. O que é a interface? É a desorganização da face de alguém a partir de um pulso de nome. Então, terror, então drenou do nome, astronômico. Então a gente começou a nomear e a ver a reação de nomear o objeto. E aí a gente começou a estrelar ou ver a energia.
desenformada em um ser e levamos o ser ao comum. Olha que maravilha! Porque antes a gente tinha reis e a gente tinha hierarquia por acessórios de convenção. Agora a gente tem por cientificação, por por elogiar, por necessidade de elogiar. Então aí que mora o mistério de Nazaré, né? Italiano. Colaborou com diversas descobertas científicas na sua época. Grande parte esteve baseada na teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. A Terra girava em torno do Sol. Então, vamos acessar esse conhecimento aqui, ó. Heliocentrismo. A Terra gira em torno do Sol. De Nicolau Copérnico. A Terra gira em torno do Sol, contrariando assim os dogmas expostos pela Igreja Católica. Ademais, foi criado o método matemática experimental, o qual está baseado na observação dos fenômenos naturais, experimentações e valorização da matemática. Método matemático experimental. Baseado na teoria dogma aqui, ó, método matemático experimental, o qual está baseado na observação dos fenômenos naturais. Então, baseado no empirismo. Experimentações e valorizações da matemática. Experimentações e valorizações da matemática. O que é matemática lá no antigo, né? Matemática, lá na Grécia Antiga. Matemática é a forma, né, da matéria convergindo valores, né? Você passar a formalizar valores, né? Isso é a matemática. Então, se eu tiver isso daqui, ó, se eu passar por essa matemática aqui, ó, por essa resolução de matemática, passar isso por esse canudo aqui, ó, vai ter 2 em relação a esse. Entende? Mais ou menos assim. Mas ainda né? Não mudou. Não mudou foi a forma de operar. Então vamos lá para a luz do conhecimento do Galileu. Galileu Galilei foi um importante astrônomo, físico e matemático italiano. Ele é considerado um marco da revolução científica nas áreas da física e astronomia. Os estudos de Galileu foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica, movimento dos corpos e a descoberta sobre os planetas e os satélites. Fundador da ciência moderna e pai da física matemática, um dos seus relevantes contribuições reside propriamente na criação do método científico. Então, olha só que massa, né? Astrônomo. Eu não sei se você sabe, mas na época do Galileu, por mais que não seja tanto tempo atrás, o comércio ele era pautado em especiarias.
né? Então a tecnologia da época era mais ou menos a matemática da arte. E essa matemática da arte, ela estava, né, nas vendas, na comercialização, na agricultura, né, na agronomia, agricultura pecuária, né, na verdade, pecuária, né, na construção civil, tudo que a gente tem hoje, porém sem essa operação computacional, né? O computador da época era as pessoas eram os computadores a partir da profissão, né? Então eram os profissionais que intercediam pelas pessoas, né? Que instalavam-se nas localizações para interceder nas pessoas. E aí eles utilizavam suas ferramentas, né? Pensando nesse sentido. Profissional, ferramentas é igual a um processamento mais rápido. Entendeu? Você entende o que é processamento mais rápido? Porque hoje em dia as pessoas têm os desenvolvedores de software que pegam um profissional e um time de, é, de plantadores de programadores, né? Então, todo o conhecimento que esse profissional tem, o time começa a ter a partir da associação conjunta. Então, tem uma associação conjunta aqui para formar o que a gente chama de aplicativo, né? Que desenvolve quase que essa metodologia. Um profissional e as suas ferramentas que vão fazer processamento mais rápido, né? Só que a gente tem colocado tudo na imaterialidade para abaixar a dependência da matéria, né? Ou deixar a matéria sobre dependência de robôs. Então, na época dele eram especiarias e essas coisas que valiam muito, né? Só que existia uma área que estava em desenvolvimento também, que era a ciência. E a ciência tanto era olhar para o céu quanto olhar para o comportamento das pessoas. Porque as pessoas, querendo ou não, elas são detectoras. Então, como fazer as detecções das pessoas, né, sobre o estímulo físico se tornarem precisos? Como profissionais em ferramentas, a gente organizou a precisão nas pessoas, ou seja, a estrada da vida. E essa estrada da vida, ela está coberta pela fenda, né? Pelo caminho, pelo como que a gente chama? Pelo portal das necessidades. Pelo portal das necessidades. E esse portal das necessidades é tudo aquilo que a gente tem certeza. Então, é a ciência entrando aí. Ciência é desenvolver a prova da certeza, não é mesmo? E é isso que os astrônomos, os estudiosos buscavam na época. Desenvolver a prova da certeza para saber no que a sociedade precisaria investir, né? Não é à toa que existe muito investimento e, na investigação
das necessidades das pessoas, né? Porque se alguma pessoa começa a ter necessidades especiais, ela pode estar no futuro da sociedade em, em necessidades, né? Porque as necessidades elas podem aparecer sobre imprevisibilidade. É claro que a gente sempre tenta buscar previsibilidade, né, a partir da análise dos fenômenos com o passar do tempo. Os estudos de Galileu foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica, ou seja, a decomposição de um corpo sobre as especiarias, sobre as necessidades de um corpo, analisando cada ponto de desmovimentação, né? E aí a gente tem as estrelas, né? E aí a gente tem escalas de estrela, constelações nessa união de versos escalares. E as estrelas podem aumentar, como é o caso de dessa questão de bebê, pré-natal, bebê, criança, adulto, velho, velho, velho menor, velho mais menor ainda e morte velho, né? Então é mais ou menos assim que funciona o lado da interação do ser com a matéria e todas as realidades que fazem com que nós precisamos do ser. Ó, de ser ou que preocupem o ser de ser, né? Por exemplo, a mecânica dos corpos, né, do Galileu, mecânica dos corpos. Então, como que os corpos sobre um impulso reagem mecanicamente? E como que eu consigo modular esse impulso para modular a mecânica? Então, tudo mora aqui, ó, na harmonia. E aí a gente consegue uma travessa de pontuar essa tarifa de vetor, né? De nome. Esse astro aqui, ó, em conexão. Mais, menos, vezes. E aí existe essas interpolarizações nos seres. Principalmente os seres que têm esse campo de guardar, né? Ser o que pode ser que seja. Desenvolvimento movimento dos corpos é descoberto sobre planetas e satélites. Então, planetas, ou seja, planetas, massas a serem organizadas, né, por necessidade. Planetas a exploração de uma matéria até formar uma ferramenta, ou seja, ferir a matéria até fermentá-la sobre aproveito decompositivo. Eis a Terra. Planetas e satélites. Não existe satélites melhores do que os olhos em arranjo
de visão e dessa visão saber o que vê. O que é um satélite? Não é você ver e saber que vê. E aí assim você processa e saber. Porque olha só, você tem um satélite aqui, ó, o olho. Aí vem o raio. E aí você desse raio, você, opa, vi isso. Só que além de ver, você gerencia. Você gerencia. Você leu. Lei. Então, leu, lei. Leu, lei. E assim por diante, ó. Ei. Ou seja, reagiu, ação, reagirei. E assim subsequentemente. Então, bom, a gente está, de certa forma, a gente está olhando para um fundo, porém a gente está muito raso ainda, né? Se você for ver, tudo que temos sobre o conhecimento. Isso aqui que eu estou falando, abrindo em função de saber, né? É um conhecimento que desexplora algo que é muito raso, porque se você vê a ciência é um ponto em comum que a natureza diz repartindo do céu e até ou debaixo da terra, do universo, da distância do universo entre a Terra até entre a Terra e a distância do universo. Então, esse conhecimento, e quando a gente pega isso e olha de cima para baixo ou de qualquer dimensão, a gente começa a formar sobre a gravura que a gente olha distensões possíveis pelo limite do homem. Então, o homem ele se abraça pelo limite. E quando ele encosta em outro homem, ele tenta fazer isso aqui com o limite, ó. Aumentar o limite. Aqui, ó. Somar mais limites. E aí a gente vai fazendo correntes que vão aumentando o limite. E que limite é esse? O limite de saber sobre a relação que o homem pode ter de harmonia com a Terra. Ou seja, da natureza à naturalidade. Então, se você fizer a comunhão entre todas as matérias, o que você vai ter? Vai ter uma harmonia de saber. E é isso que a faculdade tenta, a escola tenta, o indivíduo tenta afinar. A gente passa a vida inteira afinando. E a gente geralmente toca afinado um quê? Um infinitésimo da vida, né? Um infinitésimo da vida. A gente toca afinado. E a gente passa o resto, né? Se a gente pegar a vida menos o um infinitésimo da vida que a gente passa tocando, é o que vale ao que a gente toca, o que a gente passa a viver, o que a gente vive se afinando, né? Porque a gente sabe que a gente é desafinado. Sabemos que somos desafinados. Mas arriscamos a mentir para tocar essa desafinação, né? Buscando afinar.
E aí, juntos, a gente consegue é, melhorar esse valor. Ou é o que a gente pretende, né? Vamos lá, vamos para a biografia então desse camarada, desse personagem, né? Lembrando que um ser, ele pode ser vários personagens. Esse é um personagem de um ser. Galileu Galilei, em italiano Galileu Galilei, nasceu na cidade de Pisa, Itália. Então ele nasceu na Itália, em Pisa, na Itália. No dia 15 de fevereiro de 1564. Passou grande parte de sua vida em sua cidade natal. Com 10 anos de idade, foi estudar no monastério de Santa Maria de Volombrosa. De Santa Maria, monastério de Santa Maria de Volombrosa. De Valombrosa. Valombrosa. Onde destacou-se por ser um aluno exemplar. Posteriormente, já com 18 anos, seu pai resolve matriculá-lo na Universidade de Pisa no curso de medicina. Então, você percebe, a partir da biografia, que por ser um rapaz é, medicina, um rapaz que estuda bastante, ele tem condição financeira, né? A família dele tem uma condição financeira boa, porque numa época como essa, estudar dessa forma assim, né, a gente vê nos dias de hoje, que até nos dias de hoje existem pessoas que ir à escola é difícil, estar na escola é difícil nos dias de hoje, hein? E, e continuar na escola é difícil. Comprar material escolar é difícil. E aí, por mais que existam vários planos governamentais, é um absurdo a gente escutar dificuldade em uma coisa que é básica, né? Que é uma necessidade básica, né? É, é bem vergonhoso, é muito vergonhoso um país, né? Uh, uh, ter uma má resolução de cuidados com esse tipo de necessidades, né? Dentro do tanto de tempo que a gente tem procurado servir isso, né? É como se você tivesse a padaria, mas até hoje não tivesse dificuldade de fazer pão, né? Contra a vontade do pai, abandonou o curso em 1585 e resolveu se dedicar aos estudos da matemática clássica. Então, ele, por si só, ele já vislumbrava na matemática um, um olhar que lhe cabia admirar.
Contudo, sem falar que nessa época, né, a gente tinha muita notação de artes clássicas, né? A matemática clássica, se a gente pegar aqui, ó, mil, 1500, deixa eu ver aqui, ó, 1564 músicas. É porque nessa época só existia música clássica, né? É muito pouco outros tipos de música. Aí, ó. Era novidade a música clássica. Ixi. Parece um violino. Vamos pegar aqui. Ah, é difícil. Vamos procurar aqui a música 1564. Vamos pegar uma aqui, ó, uma partitura. Então, assim como a gente tem ruas, trajetos para poder ir e voltar para algum lugar, e a gente tem os semáforos, os sinais de trânsito, né? As lojas instaladas nas cidades, os locais para lembrar os nomes das ruas, todos esses sistemas que fazem com que as pessoas se armem na segurança desses vetores. A gente tem as partituras e isso é pura matemática a partir da relação com a vibração. E existe uma relação de amor com isso por conta do controle a partir desses pulsos de a gente chama de reflexão, né? De acepção colinética e reflexão em um dado quântico que faz com que o organismo se equilibre e se movimente transladando esse som, né? Então a gente consegue fazer operação de valorizar o organismo tocando o som. Então se você aí está escutando esse vídeo e tem se desvalorizado, tente trabalhar a matemática do alto valor, a matemática clássica, né? E aí é simples, né? É só você cumprimentar as notas de forma clássica mesmo, né? Você pegar, bater a nota e... Ah, então você é assim. Então se eu bater diferente, deixa eu ver. E aí isso é assim que começa o lado somático da nota, porque existe a progressão e a digressão dentro desses sentidos de notação, né? E cara, é muito fácil perceber que Galileu Galilei conseguiria abandonar a medicina para poder ficar tocando seu violão, né? É muito fácil, porque vamos supor, se ele era de pais ricos, né? Ah, poxa, para que ele ia querer mais dinheiro, né? Porque, né? Por que não estudar música, essa arte nova e tal? É como se fosse um computador daquela época, né? Uma calculadora, assim dizemos. Mas isso são analogias, né? Contudo, desde cedo, Galileu esteve interessado nos fenômenos astronômicos e nos cálculos matemáticos, os quais os tornaram um dos mais importantes cientistas do século XVI. Suas teorias serviram de apoio e inspiração às ideias posteriores de Isaac Newton. Podemos citar as 3 leis dos movimentos dos corpos, princípios da inércia, dinâmica, ação e reação e a lei de gravitação universal. Diante do seu notório brilhantismo, em 1588 foi indicado para ocupar a Catedral de Matemática da Universidade de Pisa. Vamos ver o que é catedral aqui.
Pera aí, uma bagunça aqui, ó. Aí, ó. Catedral. Disse ou igreja principal de uma diocese, onde se encontra o trono episcopal. Igreja era uma das coisas mais fortes naquela época, pessoal. E ainda hoje é, só que a igreja ela precisa parecer que não é para ninguém se meter com a igreja na resolução que ela permite as pessoas receber as pessoas. Então, por mais que você não consiga ver, a igreja é a força que ninguém vê, né? A igreja, ela é aquela coisa assim, ó. Ela fala assim, ó, eu vou ter minha rocinha aqui, vou ficar aqui na natureza e vou mandar os nutrientes para as pessoas lá, ó, para os fiéis, para as pessoas né, que ainda não entenderam o que é a igreja, né? O que é o amor de será isto, o que é o relógio, o que é, para que a gente tem esse conhecimento, isso tudo isso. Para ninguém mexer aqui com a igreja, né? A gente vai virar a igreja para todos os lados possíveis, né? Para todos os lados, porque aí a gente consegue pegar todos os tipos de fiéis ou conhecer todos os tipos de fiéis. E aí ela faz isso, né? E aí a gente conhece o caminho para casa, né? Aqui, ó. Ao braço do violino. Tá vendo? E aí aqui a gente tem as notações, ó. Aqui é mais grave e aqui representa duas dessa, ou seja, se a gente tocar a corda apertando aqui, a gente vai ter vibração duas vezes mais que essa, então vai ser uma complexa. Então a gente vai caminhando pro complexo ou a gente vai voltando pro complexo. E aí a gente tem esse complexo assim, ó. Funciona quase que igual uma tabela periódica, né? Daqui para cá, a gente aumenta o complexo, vai aumentando o complexo, e daqui para cá também, ó, aumenta. Então é mais ou menos assim que funciona, né? Dentro do aperto de uma tensão, por exemplo, eu tenho uma corda aqui que aperta daqui até aqui, ó. Então, se eu interferir nessa corda aqui e aqui, a gente vai ter essa complexificação. A gente tem formas, padrões, mas também a gente consegue construir padrões diferenciados se a gente tirar essas tarraquilhas aqui, né? Vamos ver aqui, ó, qual que é a matemática do braço, né? De quantos centímetros é feito a escala do braço de violão? Vamos supor. Então a gente tem distância das traças, né? É a distância dos traços. Distância dos traços. Aqui, ó, obtém-se através da divisão da corda pulsante pelo fator de proporcionalidade. Então, esse fator de proporcionalidade é o que consegue reger a edificação de um hormônio, de
de uma atenção que vai ser desescalada pela tensão, né? Vai ser desatencionada por essa estrutura aqui, ó, que vai ser a função, né? Se a gente pegar isso e colocar entre uma tensão, a gente vai conseguir a matemática dessa tensão. E aí a gente consegue instalar numa pessoa a concentração para essa matemática e convergir ela ou ver ela obedecendo ao impulso dessa distração, dessa máquina de escrever no organismo. De escrever o impulso no organismo. E como funciona isso? A gente precisa de enviar a nave, né? A gente precisa de enviar o foguete. O que é o foguete? O que é o enviar o satélite? A gente precisa de enviar um satélite ou, né, para essa órbita do organismo, para que o organismo consiga, dentro dessa tensão, o que é o satélite? O satélite é uma tensão. E aí, quando a gente consegue amarrar essa tensão e fazer o satélite, é isso aqui, ó. Você vai chavear essa tensão com esse fator de modulação. Esses aqui sendo os mesmos, você consegue sair de um ponto e ir para outro e ir para outro aqui, ó, aumentando. Então, o que acontece? Eu consigo ter uma máquina de escrever, porque eu consigo escrever os pulsos a partir de zeros e uns, a partir de binários. Só que esses zeros e uns conseguem ser zeros e uns. Só que esses zeros e uns pode ser, vamos supor, 0,1 e 0,21 e 0,31 e 0,41. Ou seja, essa velocidade ela faz com que o organismo leia ou reaja diferente. Como que é isso? Ele vai reagir mais à frente do tempo. Legal, né? Isso, por exemplo, se você está escutando uma nota e você está reagindo com o polegar, vamos supor, ou com o dedinho, se eu tocar outra nota na mesma escala, só que com uma proporção mais forte, vai ver que talvez você reaja com o outro dedo, entende? Então, mais à frente, um dedo mais à frente na relação do decaimento da proporcionalidade de reagir em frente a esse pulso, né? Sobre o acordo das fibras colinérgicas, né? Das fibras motoras, musculares. Isso é a ciência moderna, já começando lá com os astrônomos. Aqui, ó, lei dos movimentos dos corpos, princípio da inércia dinâmica, ação e reação, e lei da gravitação universal. Diante do seu notório brilhantismo, em 1588 foi indicado para ocupar a catedral. Isso aí a gente já viu. Catedral. Coisas de igreja. Coisas mais fundas da igreja, né? Você aí que está pensando que está, né, por exemplo, trabalhando como programador em uma ótima empresa, né, que atual hoje, né, por exemplo, uma empresa que ajuda as pessoas a encontrar empregos, né? Por mais que existam milhares de pessoas no mundo desempregadas e o índice seja muito baixo de encontrar emprego, né, nesse sofisticamento moderno, né, de arrumar emprego numa plataforma de arrumar emprego, isso e aquilo, você está muito distante
de se chegar à igreja aqui, ó, ao lado do Galileu. Você tá pra cá, ó. Porque você tá utilizando uma ferramenta que é muito distante do fundamento mais puro, mais clássico, né? O fundamento da relatividade do ser com essa com a dinâmica dos corpos mesmos, né? Porque você vive sentado, né? Vamos supor, você senta e lá aqui você começa a fazer a coisa parecer que acontece, mas dentro desse parecer você fica se embebedando de reconhecimento de aparições, né? Aparecem informações aqui, ó, sim e não, e você se embebeda dessa progressão rítmica. Aqui sim tem uma tensão entre você e isso, e tem a lei o fator de modulação que faz com que você se alimente nessa cadeia. Então aqui é um edifício de oração, é um plano da igreja de servir você como fiel. Só que você está longe, você está entortado daquilo que realmente é rico de verdade, né? Daquilo que nasceu tudo, de que é ser isto, né? Mas, né, existem aqueles que não conseguem intervir-se naquilo, na sua observação e compreender isso e às vezes desconcentram as pessoas ao seu favor para que elas arquetipicamente consigam observar a natureza com base no que eles aprenderam, tensionaram-se a observar. 4 anos mais tarde, em 1592, foi nomeado professor da cátedra de matemática na Universidade de Pádua e ali permaneceu 18 anos. Massa, 18 anos ali estimulando diariamente a matemática sobre o olhar das pessoas que começavam a aprender e ajudavam ele a entender também a matemática. Com roupas, com lado o lado de perseverar sobre essa escala, né? Então ali era um implante muscular mesmo, né? Você sabe que mexer com instrumentos, mexer com essa relação íntima com números, existe uma certa quântica muscular de trabalho de formação, né? De calcular uma ação. E aí você começa a viajar no importe dessa prática, né? Ou da despraticação da atenção sobre uma pessoa que é diferente de você porque você fez mais, né? E se diferenciou. Você criou um filtro de realidade matemática para poder olhar e servir a pessoa com esse olhar, né? Viajou para Veneza, Roma e Florença a fim de aprofundar seus estudos, bem como divulgar suas ideias. Entretanto, considerado um herege pelo Tribunal da Santa Inquisição, foi acusado e perseguido pela Igreja Católica, que o fez negar suas teorias. Foi condenado à prisão domiciliar pelo resto de sua vida, né? Tem um livro muito bacana que fala desse tipo de coisa, que se chama O Moleiro. Acho que é isso. Deixa eu ver, livro O Moleiro. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. O Queijo e os Vermes. Esse livro
de Carlo Ginzburg, Queijos Vermes, ele mostra detalhadamente o que significa ser julgado pela Santa Inquisição, né? Então, para quem tem curiosidade, fica aí uma dica. Ele foi o livro ele conta a história a partir desse tribunal da Santa Inquisição, né? Foi acusado e perseguido pela Igreja Católica, que fez negar suas teorias. Ele foi condenado à prisão domiciliar pelo resto. Prisão domiciliar pelo resto da vida. Morreu cego na cidade de Florença no dia 8 de janeiro de 1642, no mesmo ano em que nasceu Isaac Newton. Em 1992, o Papa João Paulo II absolveu Galileu, reconhecendo que a Igreja tinha cometido um erro ao condená-lo. Que isso, né? Que doideira. Em 1992 foi absolvido. Então, bem próximo aqui de nós, foi absolvido pela Igreja. Coisas da história de personagem. Querendo ou não, a gente consegue criar um personagem para driblar uma nação de pessoas, ou até mesmo um evento de personagens. A gente consegue criar um personagem ou um evento de personagens. Para quê? Para quê? Para quê? Para driblar o cotidiano e a aproximação de valores cotidianos que precisam serem afastados. Por exemplo, da grande massa, né? Ou a grande armação, conhecimento misterioso, os mistérios do conhecimento que para alguns ainda são ou precisam ser fé, não podem ser levados à visão ainda, porque pode causar distúrbios, pode causar contraversões, porque a gente sabe que tudo é um faz diversão, né? Então, você causar contraversão é ruim, porque já existe um universo de faz diversão. E aí a gente insiste nesse aqui, ó, para encontrar insistência na vida, né? E aí para todos os outros a gente abandona, a gente esconde em Satanás ou no filho caído ou nas versões que não convergimos ser, né? Para poder prevalecer nessa união de versos, né? Que faz versão, né? Nesse um verso contra todos os versões, né? A gente tem um verso, ou seja, uma unidade de medida, um padrão
E aí, e os contraversos são demoníacos. São sobre os versos naturais. Sobrenaturais. Porque esse é o natural. Então tudo que está sobre ele está sobre ele, né? Invenções de Galileu. Invenções. Além de filósofo, professor, físico e astrônomo, Galileu foi um inventor. Suas criações o auxiliaram no aprofundamento de teorias sobre o movimento dos corpos. Invenções para aprofundamento da teoria dos corpos. Então, sabe aquele professor seu que inventa alguma coisa, uma dinâmica, um jogo, um aparelhinho para poder facilitar o entendimento dos seus na sala de aula? Então, o Galileu é a mesma coisa. Suas criações auxiliaram no aprofundamento de teorias sobre o movimento dos corpos, a inércia e os astros. Inércia. E dá para ter muitas dessas e os astros. Mexendo com o laboratório, com água, com fruta para poder explicar alguma coisa. Como exemplo, podemos citar o relógio de pêndulo. Então vamos ver aqui, ó. Relógio de pêndulo. Como se fosse um metrônomo, né? O binóculo. Telescópio. Telescópio. Binóculo. Astronômico. Telescópio astronômico. E balança hidrostática. Então, olha só, o compasso geométrico, e a régua, uma régua calculadora. Então agora vocês vão ver o que é um velho, o que é um ser humano, um homem brincando com uma boneca, né? Então vamos ver aqui, ó. Homem vai brincar de boneca. Vai ter que brincar de boneca. O homem vai brincar de boneca. Desculpa ser prolixo, mas por que eu tô falando isso? O homem vai brincar de boneca? Porque o homem ele vai olhar para o próprio homem de forma empírica, de forma do homem sobre as relações do homem e vai tirar do homem um prego, né? Um emprego. Por que ele vai tirar do homem esse emprego? Porque aqui, ó, ele tem um plano, ou ele precisa ter um plano para o homem e ele precisa de consultar o homem. Que plano é esse que ele precisa ter aqui, ó, para martelar, né? Fazer essa conta e martelar ele na vida. Por quê? Porque a vida social ela precisa disso, né? Ele precisa de alguém que é elevado à classificação.
E aí, como que a gente classifica esse C? A gente passa esse C pelo um portal, o portal escolar. Então, quando você vai para a escola, você não entra por um portão aqui, ó, que está escrito aqui, ó, escola X. Então, escola, fóton. E aí você passa aqui, ó. E aí você passa anos. E nesse passar de anos, e nesse passar de fotos, nesse passar de investigação, você vai demonstrando ser aplicado a X reação dessa aplicação. Então nós temos aqui, ó, uma seringa, né? E a gente vai aplicar em você, né, uma vela, uma novela acesa, né, que vai te acender. E aí dessa ação, dessa novela, dessa carburação, a gente vai pegar a reação e vai fazer a média das suas notas. Mas como ser preciso nisso? Olha, Galileu, ele quis ser porque ele quis ser amigo e doutor, e ser juiz das pessoas. E você lembra do que eu falei que as pessoas, a gente pode criar aqui, ó, um personagem para driblar o cotidiano e a aproximação de valores? Então, a gente consegue driblar o juiz ou o cara que desenvolveu um juiz para ser um bom julgador. A gente pode driblar ele fazendo ele parecer que é um condenado. Simples assim. Ou não, né? Depende da sua forma de ver o lado antonimar disso. E aí pode rir, né? Ou não. mas que as suas invenções têm tudo a ver, né? Relógio de pêndulo. Vamos pegar aqui, ó. Relógio marca a hora. Relógio de pêndulo. Medição de tempo que se baseia na regularidade das oscilações de um pêndulo. Vamos pegar aqui regularidade. Opa! Fala uma coisa para a pessoa que vai deixar ela com medo. Bom, isso aqui deixa com medo a maioria das pessoas. Beleza. Agora observa qual a reação que ela expede, tá em qual faixa? Opa, de batimentos por minuto. Poxa, ela foi a essa faixa aqui, opa. Observa e escreve. E agora eu falo alguma coisa que vai fazer com que ela vai abaixando a faixa. Quanto tempo ela abaixou a faixa? Tá vendo como que a gente consegue policiar um ser a partir das reações de batimentos por minuto que ela consegue ser a partir das faixas de espectro de ondas que eu emito para ela? Tá vendo? E aí a gente consegue ter os padrões, principalmente dos veículos organológicos, né? Do coração, quantos batimentos por minuto, quantos pulsos, né? Ver a pulsação da pessoa, como que ela mistura o sangue e as moléculas sanguíneas. Então cara, é um cara fenomenal. Não é à toa que ele tá aqui, ó, sendo. Então esse relógio de pêndulo também
também podendo ser metrônomo, binóculo, telescópio, são coisas para invariar menos os dados colhidos pelos seres sobre sobre esses importes de associação e julgamento de ser e estarem, para que a gente consiga filtrar os seres e o reconhecimento dos mesmos sobre o lado do aproveitamento da segurança de reconhecerem os seres, que é isso que a igreja e todos os educadores querem. Eles querem ter certeza na hora de entregarem para as pessoas as pontuações que vão permitir elas serem em sociedades cobertas de valor. Eu sei que isso pode parecer mentira, pode parecer até uns zangões aí, mas de certa forma tende-se buscar essa verdade. Principais ideias e descobertas. Defensor do heliocentrismo de Nicolau Copérnico, Galileu refutou as ideias do Aristóteles, uma vez que acreditava que a Terra não estava no centro do universo. Além disso, então, para ele, o heliocentrismo, o Sol está no centro do universo e não a Terra, né? Além disso, em 1589, publica um texto que discorda da teoria proposta pelo filósofo grego sobre o peso dos corpos em queda livre. Dessa maneira, demonstrou que a velocidade da queda independe do peso dos corpos. Então, legal, ó. A velocidade da queda livre independe do peso dos corpos. Então ele ajudou a confirmar isso a partir da obra que ele tende, né? A sistematização que imprime eficiência sobre um fenômeno. Isso ajuda a edificar o saber dos seres, né? Tentou medir a velocidade da luz, mas os equipamentos usados não foram capazes de fazer tal medição. Então, olha em que nível ele estava nessa época. Ao tomar conhecimento de um instrumento que permitia ver objetos a longas distâncias, construiu seu próprio telescópio. Conseguiu aperfeiçoar o equipamento, chegando a um aumento de 30 vezes, o que lhe permitiu fazer inúmeras observações dos corpos celestes. Então, observação escalar de tela. Então ele fez ele aumentou a observação em 30 vezes, maior do que uma observação comum. Ele fez o telescópio. Então, o que é o telescópio? Ele consegue a partir de uma visão que ele chega, né, a partir de uma luz que chega aqui, ó, ele consegue aproveitar essa luz construindo um atrator, atrair a luz ou andar pela luz. Isso é muito bonito, parece até poema, né? Mas andar pela luz
Se o negócio está nessa distância aqui, que vamos pôr que é 30 quilômetros. 30 quilômetros da onde a gente está. E a gente está aqui, ó. E a gente coloca uma lente aqui que vê a 1 quilômetro, né? E vamos pôr que daqui até aqui são... Ó, vamos considerar que é 1 quilômetro. 1 quilômetro. Então aqui ele tá vendo 1 quilômetro. Ele tá conseguindo ver direitinho aqui, ó. Só que quando passa daqui, ó, ele vai perdendo o foco. Vai perdendo o foco. E aí ele colocou outra lente aqui, nesse dispositivo, que o que estava vendo aqui, começou a ver aqui. E aí ele conseguiu colocar uma lente, colocar um acessório aqui, que fez isso daqui desescalar para cá com a mesma qualidade, mantendo a qualidade. Cara, isso não é encantado, né? Andar pela luz, teletransporte. Porque pra gente ver como ele tá vendo, a gente não precisaria de estar aqui, né? Tá bem próximo aqui. Ele não, ele tá aqui, mas ele tá vendo como ele tivesse aqui, então ele faz um teletransporte ou telescópio de transporte. Ele consegue ver, fazer observações de mais longe. Isso é incrível, né? Isso é um poder absurdo, principalmente para a época. Entre suas descobertas astronômicas destacam-se o relevo da Lua, a composição estelar da Via Láctea e os satélites de Júpiter e as fases de Vênus. Frases de Galileu: a condição natural dos corpos não é o repouso, mas o movimento. Todas as verdades. Então, o movimento é a condição natural dos corpos. Exatamente. Todas as. Se tem alguma coisa que não está em movimento, na minha opinião, é o criador de todas as coisas. Ele pode não estar em movimento, porque ele tem poder para isso. Nós não temos poder de parar. Quando a gente para, a gente morre. Então a gente não consegue parar, né? Parado, a gente não consegue ficar. Todas as verdades são fáceis de perceber depois de terem sido descobertas. O problema é descobri-las. Esse é o problema de descobrir, porque a gente está cheio de camadas que encobrem a verdade. Retirá-las é um desafio que faz com que o ser humano, para reafirmar esse desafio, ele se torne filósofo, né? Porque quanto mais camada você consegue tirar, parece que mais camadas ainda tem. Parece que tem mais camadas do que pareciam ter no começo. Então é mais ou menos assim. Esse é o mistério da digressão, de ir para o profundo. Quanto mais você vai, mais parece que você tem coisa para fazer para ir, né? Então, enquanto você não vai, parece que se você for, você vai chegar rápido, né? Opa, não, mas eu não vou começar a dieta agora não, porque na hora que eu fizer eu vou conseguir. Eu não vou fazer agora não, porque na hora que der. Só que quando você começa a perceber que não era tão fácil assim como parecia que era. Então isso é essa questão. Todas as verdades são fáceis de perceber.
Então tudo é harmônico, tudo é fácil de perceber. Mas depois de terem sido descobertos, né, essa questão da infração do fenômeno da configuração desse transporte, de impulso sobre conexão de estratos de organismo, por risco, né? O problema é descobri-las. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E a gente pôde ver isso com aquela teoria lá do mais, do menos, principalmente pelas escalas de um braço de violão ou por tensões, né? Uma vez que a gente tem o plano e a gente está sobre um plano e o plano está sobre nós a partir dessa tensão que nos conecta com o plano. E o plano somente a Deus pode ter sido criado, ou as configurações de Deus em composição e decomposição e recomposição da matéria, o que a gente chama naquela lei da química, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E algumas obras do Galileu, o De Motu, escrito em 1590. Vamos aqui, por que não? Né? A primeira obra escrita de Galileu Galilei sobre o movimento. Sobre movimento. Foi escrita principalmente entre 1589 e 1592, mas não foi publicada até 1687, após sua morte. A segunda é a Siderius Nuncius. Siderius Nuncius é um folheto de 24 páginas escritos em neolatim por Galileu Galilei e publicado em Veneza em março de 1610. Foi o primeiro tratado científico baseado em observações astronômicas realizadas com um telescópio. Massa, né? Siderius Nuncius. Não sei ler em latim. Vamos lá. E a terceira é o La Bilancetta de Galileu. La Bilancetta. Parece que tem para comprar, né? Esses locais de venda. Não passo aqui, ó. Não tem um resumo dela. Vamos ver se tem um resumo aqui. Em estoque. Vamos aproveitar aqui, ó. Ver se tem alguma. Não tem nada falando. Questo libro eletrônico apresenta. A bilanceta. Que isso? Vou pôr assim, tradução. A escala. Ó, que legal. La Bilancetta significa escala. É uma obra do Galileu de 1644. Bom, então é isso, pessoal. Assim a gente cumprimenta esse personagem da filosofia moderna que estimula muitas pessoas nas suas relações com a vida e com a busca do conhecimento científico a partir das observações da natureza, dos empirismos. O único detalhe é que na época do Galileu as pessoas elas tinham um maior respeito e relação dessa natureza
em função da naturalização do homem. Só que hoje em dia a gente tem mudado a sociedade e desnaturado o homem, ou seja, distanciando o homem da natureza. Bom, é arriscado, porém né, a gente já conversou sobre isso nesse vídeo e a gente tem esses pensadores modernos que acreditam estar em um local pela formatação da aparência, mas no fundo, né, a gente sabe que é uma acomodação por, por falta de talvez blanceta, né, por falta da escala, né. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!